Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo e amiga, um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite para você com as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Aqui é o Gilson Castilho e essa é mais uma mensagem da Palavra de Deus para a sua vida. Eu te desejo muita paz, muitas bênçãos e que seu dia seja maravilhoso ao lado, claro, do nosso Pai querido no céu e do seu Filho Jesus Cristo. Louvado seja nosso Deus por nos dar mais um dia de vida. Bem, a palavra de Deus para hoje traz o texto bíblico de 2 das Crônicas, capítulo 20, versículo 17. O texto diz assim: Vocês não precisarão lutar nesta batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor Jeová lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo, nem se desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã e Jeová estará com vocês. Nessa passagem bíblica, Deus está dizendo ao seu povo que lutaria por eles e que eles não precisavam ter medo. Se lermos o contexto, todo o capítulo 20, veremos que havia uma grande massa de gente procedente de várias regiões como Amon, Moabe, Monte Seir, e eles se uniram e estavam agora ameaçando o povo de Deus de aniquilação. Era uma situação difícil para os judeus. Seria uma grande batalha. Bem, todos nós enfrentamos vários tipos de batalhas em nossa vida. Ninguém escapa dos problemas e desafios que costumamos chamar de as tempestades da vida. A boa notícia é que Deus já sabe o que fará quando enfrentarmos dificuldades. Ele tem um plano para nos trazer vitória. As palavras que lemos em 2 das Crônicas 20 eram para o povo antigo de Deus, mas é também para nós. Deus aqui está nos dizendo que não precisamos lutar nossas próprias batalhas, porque nossas batalhas pertencem a Ele, não a nós. Tudo o que precisamos fazer é assumir nossas posições e permanecer nelas até que cheguem nossos avanços na vida. Então veja, para você vencer as batalhas, para que Deus vença as batalhas por você, por mim, é necessário assumir nossa posição e permanecer nela. E qual é essa posição que devemos assumir? Eu creio que é adorar a Deus. Buscar a Deus. A menos que tenhamos uma forte fé em Deus, sempre que uma tempestade surgir em nossa vida, a primeira coisa que acontecerá é que perderemos nossa paz e começaremos a sentir medo. Nosso inimigo, Satanás, injeta aqueles pensamentos negativos. E se eu não conseguir? E se eu me dar mal? E se não der certo? E se? É isso que Satanás coloca em nossa mente, nosso coração, e muitas vezes começamos a pensar que teremos o pior resultado possível. Quando isso acontece, devemos perceber o que é que realmente está acontecendo. E sabe o que é? É o inimigo tentando nos impedir de seguir a vontade de Deus e experimentar seus bons planos para nossas vidas. O diabo quer nos colocar medo, mas Deus quer que sejamos totalmente livres do medo. Ele não quer que vivamos um tormento. Ele não quer que o medo nos impeça de fazer com confiança o que Ele nos leva a fazer, que é seguir um modo de vida cristão e de bons princípios. Quando temos uma compreensão profunda
do amor perfeito e exponencial de Deus por nós, percebemos que Ele sempre cuidará de tudo o que nos diz respeito. Saber desse amor, conhecer esse amor em detalhes, é o que nos libertará do medo. E saber do amor de Deus não é apenas ouvir os seus líderes religiosos falarem bênçãos e prosperidade e depois te pedir dinheiro. Conhecer o amor de Deus não é só ficar ouvindo pregadores aqui na internet falar do sacrifício de Jesus. Não é só isso. Conhecer o amor de Deus não é apenas frequentar sua igreja, suas reuniões, sua congregação. Conhecer o amor de Deus em detalhes não é sair para pregar a sua palavra com textos decorados e uma porção de frases decoradas que te ensinaram. Conhecer o amor de Deus não é seguir um amontoado de regras humanas, de líderes religiosos, de homens que são hipócritas como os fariseus nos tempos de Jesus. Meu irmão, minha irmã querida, Deus espera mais de nós. Precisamos estudar a sua palavra. Para conhecermos o amor de Deus em detalhes, esse amor que nos libertará do medo, é conhecer as mensagens de Deus em seus livros sagrados na Bíblia. E à medida que ganhamos mais conhecimento e experiência com Deus, passaremos a ter total convicção de que Ele realmente sempre cuida de nós e provê o que precisamos. E é aí que o medo vai embora e começamos a relaxar. Quando conhecemos o amor de Deus em detalhes, Ele expulsará o medo para longe de nós. Note o que o apóstolo João disse na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 18. Eu vou deixar o texto na tela e vou explicar para vocês, tá bom? Conforme você vê aí, João, sob inspiração divina, está dizendo que no amor não há medo, ou seja, o medo, o pavor, não existe. Depois ele disse, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Bem, nenhum humano é capaz de amar de forma perfeita, mas Deus sim é capaz de amar de forma perfeita. O amor de Deus é perfeito. E o que o apóstolo João quer dizer aqui é que o amor verdadeiro, o amor maduro, o amor completo, esse amor expulsa o medo do nosso coração, expele todos os vestígios de medo que possa existir. Ele ainda diz, porque o medo supõe castigo, ou seja, o medo traz para o nosso coração o pensamento de punição. E ele ainda diz, aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor, ou seja, não atingiu a plena maturidade do amor. Meus irmãos, Deus se move em nosso favor quando nos concentramos nele, em vez de nos concentrar nos nossos medos. Pensamentos ou sentimentos de medo nada mais são do que a tentativa do inimigo de nos distrair de Deus e de sua vontade para as nossas vidas. Podemos e vamos sentir medos em vários momentos de nossas vidas, sim, mas podemos confiar em Deus, porque conhecemos o seu amor, e o amor que Deus sente por nós expulsará de nós qualquer medo que Satanás coloque em nossa mente e coração. Amar a Deus e conhecer o seu amor significa que, se precisarmos fazer algo, mesmo sentindo medo, nós faremos, porque confiamos no amor de Deus e porque o amamos. Sabe, meus irmãos, essa teoria do faça mesmo com medo é algo que Deus começou a me ensinar
alguns anos atrás. Quando eu estudei a vida de Josué, eu percebi que quando Jeová disse a ele para não ter medo, conforme está em Josué capítulo 8, versículo 1, na verdade, Deus estava o avisando de que o medo tentaria impedi-lo de prosseguir com o plano dele para a sua vida. Mas em vez de deixar o medo controlá-lo, ele precisava ser forte e cheio de coragem e seguir em frente. Josué precisava lutar e vencer a batalha. Mas qual batalha? Batalha contra quem? Primeiro, a batalha contra o medo, para só depois vencer a batalha contra as nações inimigas e assim experimentar a vitória de cumprir o plano de Deus e desfrutar de tudo que Deus tinha para ele. Em primeiro lugar, precisamos vencer a batalha contra o medo, para depois vencermos todas as batalhas em nossa vida, porque daí Deus batalhará por nós. Mas como eu já disse, na vida, nós, como seres imperfeitos, muitas vezes sentiremos medo. O que devemos fazer então quando esse medo vier? Bem, quando sentirmos medo ou começarmos a ter pensamentos de medo, a primeira coisa que devemos fazer é orar. Tem um ditado que diz: ore por tudo e não tema nada. Devemos nos dedicar a buscar a Deus até sabermos que superamos nossos medos, mental e emocionalmente. Ao buscarmos a Deus, estaremos nos concentrando nele, no amor dele, em vez de nos concentrarmos nos nossos medos. Nós o adoramos, nós o amamos por quem ele é e expressamos nossa gratidão e amor pelo bem que ele fez, está fazendo e continuará a fazer. Deus tem muitas oportunidades para nós. Deus tem promessas e grandes coisas reservadas. Mas para recebermos essas bênçãos hoje e as promessas futuras, precisaremos dar passos extras de fé. Eu repito, passos extras de fé. Isso, meus irmãos, geralmente significa fazer coisas que não temos vontade de fazer. Ser cristão não é viver para os nossos desejos. Isso é o que pregam aqui na internet. Muito se prega aqui, em muitos canais do YouTube, sobre a autovalorização do ego. Deus te ama, então, já que Ele te ama, você terá uma vida só de bênçãos e vitórias. Sabe, eu não sei como as pessoas conseguem acreditar nesses charlatões que nem conhecem a Bíblia e se declaram profeta de Deus e começam a fazer a oração da manhã, a oração da tarde, a oração da noite. Daí lê para você o Salmo 23, repete para você milhares de vezes o Salmo 23, centenas de vezes o Salmo 91 e pronto. Seu dia será abençoado. Não é assim, meu irmão. Não é assim. Ser cristão é viver como Cristo viveu. É passar aflições, é passar perseguições e muitas vezes perder oportunidades na vida material quando este vem de encontro com a vontade de Deus para a sua vida. É buscar a Deus em primeiro lugar, buscar conhecê-lo em detalhes para saber o que Deus quer de nós, não o que Ele tem para nós. Precisamos saber o que Ele quer de nós, o que Ele quer que façamos, não que fiquemos à espera das bênçãos. Meus queridos irmãos e irmãs, escute bem o que eu vou lhe dizer. Isso você já sabe. Bênçãos são consequências de uma vida dedicada a Deus em fazer a sua vontade. Vou repetir. Bênçãos são
consequências de uma vida dedicada a Deus em fazer a sua vontade. Não espere bênçãos se você não busca obedecer à lei de Deus, se você não busca conhecer a Deus, se você não busca conhecer o amor de Deus em detalhes e também passar a amá-lo verdadeiramente. Muitas vezes sentiremos medo, mas a nossa confiança e amor que sentimos por Deus, amor que conhecemos em detalhes por estudar a sua palavra, esse amor vai expulsar esse medo para bem longe do nosso coração. O inimigo traz todos os tipos de tempestades para nossas vidas. Ele tenta usar o medo de muitas formas diferentes para nos impedir de experimentar tudo que Deus tem para nós. Mas, mesmo que sintamos medo, precisamos focar nossa atenção em Deus, porque Deus é quem batalha por nós. Não se esqueça disso. Foi isso que lemos no nosso texto inicial, no nosso texto do dia de hoje, segundo das Crônicas 20:17. Deus é quem batalha por nós. Deus tem um plano de batalha e nos dará coragem e fé para recebermos a paz, as vitórias e as bênçãos que Ele tem para cada um de nós. Esse é o segredo para vencer o medo. Se nossas vidas forem repletas de louvor pelos atos poderosos de Deus e adoração por quem Deus é, se conhecermos o amor de Deus e assim nutrirmos um amor perfeito, ou seja, um amor maduro, um amor verdadeiro e profundo por quem Deus é e por tudo que Ele nos pede, então veremos o nosso querido Pai no céu lutar nossas batalhas e teremos imensas e inúmeras vitórias em nossa vida. Eu espero que você tenha gostado da palavra de hoje. Se você gostou, escreva aqui nos comentários amém, tá bom? Eu espero ler muitos améns aqui nos comentários, tá bom? Eu desejo que Deus te proteja, que Deus te guarde e que a sua paz esteja contigo, hoje, amanhã e sempre. Deus te abençoe.